Rádio Morro da Cruz, trazendo informações para você. Hoje nós da Rádio Morro da Cruz estamos entrevistando o escritor Hermes Bernardi Júnior, que está visitando a nossa escola dentro do projeto Adote um Escritor. Bom dia, eu sou a Júlia da turma C14. Quem incentivou você a escrever os livros? Bom dia, Júlia. Bom dia a toda a turma C14, toda a escola Morro da Cruz. Respondendo a sua pergunta, quem incentivou os livros, eu acho que foram os próprios escritores, porque quando eu era criança eu gostava de ler os livros de outros autores, né? E foi assim que eu comecei a minha vida literária, abrindo os livros, procurando, descobrindo mundos, lendo, aprendendo coisas com os próprios escritores que escreviam naquela época para crianças. Eu não tive muito apoio de alguém especificamente, mas depois que eu fiz o meu primeiro livro, eu acho que todas as pessoas nas escolas, os professores geralmente são os grandes incentivadores do meu trabalho, porque eles é que levam os livros para as escolas e mostram para os alunos, e leem e fazem trabalhos e querem conversar sobre os livros. Eu acho que eles são muito importantes hoje na minha carreira. Mas lá no início não tinha muito incentivo, porque não era uma coisa comum, né? Não existia assim a ideia de que seria legal e que todo mundo poderia ser escritor ou ilustrador. Então, a gente achava que era uma coisa de outro mundo. Então não havia alguém que incentivasse. Hoje eu sei que aqui na Escola Morro da Cruz, por exemplo, tem muitos professores que incentivam as crianças a ler e escrever, e isso é muito importante. Que bom que o mundo mudou para melhor, né? Você já queria ser escritor desde pequeno? Quando eu era pequeno na escola, eu fazia uma coisa que eu gostava muito, que chamava-se composição. Depois mais tarde, passou a se chamar redação. E hoje vocês chamam na escola de produção textual, que é escrever uma história sobre as férias, sobre a visita do autor, sobre o jogo de futebol, sobre o passeio que fizeram, enfim. Quando acontecia isso na minha escola, eu vibrava muito, dizia, oba, vamos fazer produção textual. Os meus colegas não gostavam muito, mas eu já gostava desde criança. Com quantos anos você começou a escrever? Livros? Livros eu comecei a escrever com 30 anos, o meu primeiro livro só ficou pronto quando eu tinha 32. Parece meio tarde, mas eu acho que foi na hora certa. E escrever, eu comecei com 5, 6 anos na escola, né? Quando eu aprendi as primeiras palavras, e já peguei gosto pela palavra quando eu escrevi as primeiras palavras. Que eu descobri que eu podia juntar uma palavra com a outra para dizer alguma coisa para as pessoas. E achei isso super legal. Qual o livro que você mais gostou de escrever? Olha, eu gosto de todos os meus livros porque eles são muito importantes. Eu acho que a gente não pode pensar que aquilo que a gente fez antes não é tão bom quanto o que a gente está fazendo agora. A gente já vai aprendendo, cada livro nos ensina alguma coisa. Eu acho que a vida é assim, né? Se você faz um trabalho no primeiro semestre, vai ser de um jeito. Se a professora pedir para fazer no segundo semestre, vai ser de outro. Não sei se é melhor ou pior. Alguma coisa a gente sempre tenta melhorar. Eu tento. Eu gosto de todos os meus livros, mas é claro que agora eu tenho uma dedicação especial com os livros que eu estou fazendo, que são os novos que ainda não saíram. Até porque os meus mais velhinhos já andam sozinhos por aí, né? Eles vieram para o Morro da Cruz sozinhos, eu não trouxe eles. Então eles já caminham, né? Meus filhos já caminham sozinhos. Eu estou cuidando daqueles que estão aqui, ó, na barriga das ideias. Onde você nasceu? Eu nasci numa cidade chamada São José do Ouro, no dia 19 de agosto de 65, no dia em que caiu 45 centímetros de neve, uma nevasca chamada o Flagelo Branco, porque as casas das pessoas não tinham proteção para neve, e quando cai neve num telhado, se o telhado não é bem forte, o telhado cai. Muitas pessoas, naquela época, foi uma nevasca enorme no norte do estado do Rio Grande do Sul, e muitas pessoas sofreram muito com a neve. Eu nasci nesse dia, eu acho que eu não sofri. O que você gosta de fazer além de escrever livros? Eu gosto de nadar, adoro tomar banho de cascata, eu adoro andar de bicicleta e eu gosto muito de andar a pé pela cidade de Porto Alegre, porque eu vejo pessoas. A pé a gente consegue ver coisas que a gente não consegue ver de carro.
Quando tu está de carro, tu tem que prestar atenção no trânsito. E quando eu ando a pé, eu vejo as pessoas, eu ouço as pessoas, eu sinto o cheiro das pessoas, eu ouço uma frase que me agrada e eu ando sempre pela rua a pé e anoto umas coisinhas que eu vou coletando material para escrever meus livros. É muito bom de caminhar a pé, são essas coisas. E eu adoro ficar em casa atirado no sofá, ouvindo música e lendo, ou senão jogando no Xbox 360. Muito obrigada pela entrevista e pela sua visita na nossa escola. Eu sou a Júlia da Rádio Morro da Cruz. Fique ligado na nossa rádio através do site www.radiomorrodacruz.wordpress.com. Se quiser deixar um recado, acesse nosso e-mail radiomdc.morrodacruz@gmail.com.